Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos, que Deus abençoe de maneira gloriosa. Queridos e amados irmãos, eu quero aqui fazer menção da Santa Palavra. Aliás, queria chamar sua atenção a esta mensagem. Você vai ver aqui à luz da Escritura a importância de valorizarmos tudo aquilo que em nossa vida Deus representa. A importância de valorizarmos tudo quanto Deus ele tem feito por cada um de nós. Profeta Ezequiel, capítulo 19, versos de número 10. Diz o título da mensagem: a parábola da videira arruinada. Tua mãe, de sua natureza, era qual videira plantada junto às águas, plantada à borda. Ela frutificou e se encheu de ramos por causa das muitas águas. Queridos, imagina uma pessoa que veio até a presença de Deus com a vida toda bagunçada, com o coração em pedaços, a alma dilacerada. Uma pessoa que chegou na presença de Deus estando no fundo do poço. E quando chegou junto às muitas águas, logo a vida começou a florescer. As coisas começaram a se encaixarem, tudo no seu devido lugar de novo. Tudo que estava bagunçado voltou às normalidades, tudo no seu devido lugar. A pessoa que chegou na presença de Deus com a vida no fundo do poço, mas agora a vida está florescendo, brotou ramos novamente e voltou a ser forte. Ou seja, o que estava errado agora está dando certo. Agora está tudo na perfeita ordem. Ou seja, a partir de agora que as coisas estão acontecendo, que tudo está dando certo, que a vida voltou a florescer, Deus está abençoando, tudo voltou à normalidade. O que devemos fazer? Ser grato, permanecermos, para que assim Deus ele continue acrescentando. Claro, humilde, pé no chão, não pisar fora da linha, andar nos trilhos com Deus. E assim as coisas, sucessivamente, gradativamente, elas vão continuar naturalmente acontecendo, quando a gente permanece em obediência, sendo submisso, para que as coisas continuem a acontecer. Mas isso aqui é apenas Deus chamando a nossa atenção. Isso aqui é Deus nos alertando, para quando algo for feito por cada um, a gente não só valorizar, mas permanecer na presença dele por nosso bem próprio. Veja que esse aqui chegou na presença, a vida estava destruída no fundo do poço. Deus fez tudo por ele. Agora a vida floresceu, brotou ramos, agora os galhos são fortes, está frutificando, as coisas estão acontecendo, tudo está na perfeita ordem. Alguém que agora há pouco a vida estava toda bagunçada. Alguém que agora há pouco a vida estava destruída. Agora há pouco a vida desse alguém aqui, esse personagem que a Escritura menciona, estava destruída, queridos irmãos que me ouvem. E chegou junto às muitas águas, a qual o Todo-Poderoso assim, Deus se compadeceu, os tornou forte de novo, e as coisas, tudo se encaixou no seu devido lugar. Isso se chama cuidado, bondade, graça e misericórdia da parte de Deus para com esse personagem, para comigo e para com você que está me ouvindo. O que devemos fazer quando Deus dessa forma age para conosco? Ser grato e permanecer como um gesto de gratidão, para que Deus continue a abençoá-lo e acrescentá-lo mais e mais. Olha o versículo 11. Tinha galhos fortes para cetro de dominadores, elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos, e foi vista na sua altura com a multidão deles. Como falei, um alguém que ninguém dava nada, um alguém que ninguém acreditava,
Um alguém que outro olhava e dizia: não tem nem onde cair morto. Agora está se destacando. Agora está chamando a atenção de todo mundo. Agora as pessoas estão olhando para aquele alguém e estão dizendo: nossa, como ele conseguiu? Não tinha nada, olha como fulano agora está abençoado. Fulano não tinha nada, mas olha como prosperou assim, ó. Como Deus mudou a sorte daquele alguém. Olha o que Deus fez na vida daquele alguém que era um miserável, não tinha nada. Agora tem uma boa casa, agora tem uma empresa, agora tem um bom carro, não falta nada, tem de tudo do bom e do melhor. Alguém que não tinha nada aparentemente, agora tem de tudo. O que aconteceu? Mas agora é onde mora o perigo. Sabe por quê, queridos irmãos? Muitas pessoas, quando Deus começa a abençoar, há muitas pessoas que quando Deus começa a honrar a fé, estou falando de muitas e não todas, Deus deixa de ser prioridade. Tem algumas pessoas que Deus não é mais a prioridade delas. Começa a deixar Deus em segundo plano. Deus começa a ficar de lado com relação a algumas pessoas. Tem algumas pessoas que começam a achar que não precisa mais ser como antes era. Tem algumas pessoas que acham que não precisa mais se esforçar como antes se esforçava. Não precisa mais se dedicar como já se dedicou um dia. E aí começa a se dedicar naquilo que não convém. E Deus deixa de ser prioridade com relação a algumas pessoas. Porque começou a se destacar, as coisas começaram a dar certo, começou a prosperar, começou a andar. Aparentemente está tudo dando certo. Porque as muitas águas, o qual é Deus, fez com que as coisas dessem certo na vida daquele alguém. Mas aquele alguém agora, de forma ingrata, deixou Deus de lado como se Deus não fosse mais prioridade. Olha o perigo, versículo 12. Mas foi arrancada com furor e lançada por terra, e o vento oriental secou-lhe o fruto. Veja, estava frutificando agora há pouco, estava florescendo agora há pouco, era forte agora há pouco. Lembra como esse alguém chegou na presença de Deus? Dilacerado, destruído, a vida no fundo do poço, não tinha nada. Mas como chegou junto às muitas águas, chorando, se lamentando, implorando, dilacerado, destruído, assim ó, Deus se compadeceu, teve misericórdia, fez tudo por esse alguém. Só que esse alguém que não tinha nada e agora do nada tem de tudo, está sendo ingrato. Deus já não é prioridade mais. O que aconteceu no 12? Foi arrancada com furor e lançada por terra, e o vento oriental secou-lhe o fruto. Estava florescendo, mas agora o fruto já voltou a secar. Quebraram-se e secaram os seus fortes galhos, e o fogo os consumiu. Você entende, queridos irmãos, a importância de estarmos firmes com Deus o tempo todo, de não desanimar na fé, não olhar para a circunstância, não ter outras coisas como prioridade. Sim, Deus tem que continuar sendo sempre a nossa prioridade. Deus não pode deixar de ser nossa prioridade nunca. Porque a partir do momento que alguém não tem Deus mais como sua prioridade, corre o risco de acontecer isso. Os galhos que eram fortes voltam a ser fracos. O galho que florescia volta a não florescer mais. As coisas que naturalmente estavam acontecendo deixam de acontecer. Como diz aqui no 12. A árvore que estava florescendo, ela foi arrancada e consumida pelo fogo, porque deixou de lado quem estava sendo prioridade na vida desse alguém próprio. Ou seja, quando Deus deixa de ser nossa prioridade, Deus vai lá e cerca as coisas que estavam dando certo. Com um sopro, Deus faz com que as coisas deixem de acontecer, como um sinal, como se dissesse assim: quem você pensa que é sem mim? Aonde você acha que vai chegar me deixando para trás? Essa é a forma como você me agradece? Essa é a forma como muitos me retribuem? Depois que tudo é feito, depois que Deus abre os céus,
abre porta, depois que Deus faz com que as coisas se encaixem tudo no devido lugar, na vida de algumas pessoas, muitos deixam Deus para trás. E aí Deus vai e coloca apenas no sopro um obstáculo, para dizer: você não vai passar daqui sem mim. E muita gente não consegue entender isso. Eu estou dizendo para pessoas que estão me ouvindo agora, que se algo está dando errado na vida de alguns, se há obstáculo na vida de algumas pessoas que você não está conseguindo ultrapassar, se há empecilho na vida de algumas pessoas que você não está conseguindo romper essa barreira, é Deus falando para você: ei, volta, para de insistir, para de tentar do seu jeito, para de ser rebelde, ingrato, ignorante, volta. Porque se você voltar, as coisas vão melhorar de novo. Se você voltar, Deus vai fazer acontecer de novo. Mas se insistir na dureza de coração, você não vai conseguir, só vai piorar. E aí eu pergunto para aqueles que estão querendo levar as coisas na força do braço, para aqueles que Deus não está sendo mais prioridade, para aqueles que têm sido ingrato para com Deus, o que vai preferir? Continuar e as coisas continuarem a dar errado, ou vai voltar para trás para que as coisas voltem a dar certo? Isso é um recado de Deus, um alerta para muitas pessoas que têm deixado Deus em segundo plano, para muitas pessoas que Deus não está sendo prioridade mais. Pense bem, muitas pessoas que estão me ouvindo agora, estou falando muitas e não todas, muitas pessoas, queridos, que as coisas estão dando errado, está tentando e não está dando certo. É Deus dizendo: deixa de ser ignorante, deixa de ser rebelde, para de querer fazer do seu jeito, não funciona assim, assim não vai dar certo. Volta para trás, antes que seja tarde demais. Versículo 13: agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. Lembra que estava florescendo? As coisas estavam acontecendo, tudo dando certo. Agora o deserto voltou de novo. Por que agora essa pessoa voltou de novo para o deserto? Porque a vida dessa pessoa se tornou um deserto. Porque essa pessoa de novo está sedenta pela presença. Porque essa pessoa de novo está clamando, suplicando, está implorando, gemendo. Porque essa pessoa de novo está sofrendo. Porque esse personagem de novo está pagando o preço. Sabe por quê? Porque quando Deus fez tudo por esse personagem, Deus deixou de ser a prioridade para esse alguém. Ou esse alguém não viu Deus mais como sua prioridade, porque teve sua necessidade suprida, teve seu problema resolvido. Esqueceu daquele que os tanto ajudou um dia. Agora está no deserto implorando de novo. Vê se não é o que está acontecendo com muitas pessoas que estão me ouvindo. Sofrendo, lutando, se desgastando, e as coisas não acontecem como a pessoa queria que acontecesse. É porque não está tendo um Deus como prioridade mais. É só você voltar, se arrepender, ouvir, e as coisas vão voltar a dar certo de novo. Finalizando no versos 14: dos galhos dos seus ramos saiu fogo, que consumiu o seu fruto, de maneira que já não há nela galho forte, que sirva de cetro para dominar. Esta é uma lamentação, e ficará servindo de lamentação. Veja que alguém que tem tudo e assim, perde tudo também, só se lamenta. E Deus está alertando muitas pessoas que estão me ouvindo, que têm deixado Deus em segundo plano, para que depois você não venha se lamentar também. Pense nisso. Vou ficando por aqui. Volte e se cuide antes que seja tarde demais. Tá bom? Deus abençoe. Forte abraço. Isso é um alerta de Deus. Até a próxima, em nome de Jesus.